pessoal, estamos aqui olho no olho. A partir de agora, uma vez por semana, eu venho aqui para conversar com vocês e sempre trazendo alguém nesse bom bate-papo. E hoje, para minha alegria, olha quem está aqui. Yes! Lobão. E fazendo aqui um bate-papo e também com os nossos internautas. Eu primeiro queria te agradecer, sou teu fã, teu admirador. Poxa, eu que agradeço. Adoro a tua coragem, a tua firmeza de posições. Sem contar a sua trajetória na música e na cultura, mas a tua trajetória na cidadania é exemplar. Olha, eu que fico muito feliz da gente estar podendo, finalmente, depois de muitos anos, uma pessoa absolutamente experienciada na vida pública brasileira, administração pública, e na cidade que eu escolhi como amor da minha moradia, meu coração, que é São Paulo. Então, estamos muito felizes. Legal. Obrigado. Vamos ver aqui as perguntas? Vamos lá. Olha, o Alexandre diz assim o seguinte, Lobão: prefeito, você fala muito sobre as privatizações. Gostaria de saber a diferença entre concessão e privatização. Vão cobrar a entrada na população no Ibirapuera? Vou começar pelo fim. Não haverá cobrança de ingresso no Ibirapuera. Vai ser feita uma concessão do Parque Ibirapuera, aliás, dos 107 parques da cidade, Lobão. Legal. A praia do Paulista são os parques. O Ibirapuera, Parque do Carmo, Aclimação, Parque do Povo. São 107 parques na cidade, os 107, se possível, serão concedidos ao setor privado. O que vai acontecer? Nenhum ingresso, nenhum custo para o usuário. Ele vai ser concedido por um prazo de 10, 15, 20 anos, exatamente como acontece em parques nos Estados Unidos e no Canadá. Uma instituição, ou uma empresa privada, ou um consórcio privado, ou uma instituição privada, vai fazer a administração do parque. Vai melhorar a segurança, limpeza, manutenção, banheiros, iluminação, serviços, quadras poliesportivas, o tratamento da fauna e da flora no lugar, sem o custo para a prefeitura. Só o Parque do Ibirapuera, Lobão, custa 22 milhões por ano para a prefeitura administrar. É muito dinheiro e ainda não faz isso adequadamente. Os banheiros estavam muito ruins, agora estão sendo reformados, as quadras poliesportivas também não estão bem, o lago precisa ser revitalizado, enfim, há vários serviços que, mesmo com todo esse custo, não são bem realizados. Com a concessão dos parques, Alexandre, o Ibirapuera e todos os demais parques que forem objeto de concessão serão melhor administrados sem custo nenhum. Você vai visitar e vai frequentar um parque melhor, mais seguro, mais bem iluminado, com mais oferta de serviços para você e para a sua família. Não é legal isso, Bruno? Isso é muito importante porque tem um tabu sobre esse negócio de privatização e as pessoas têm que entender que o nível da qualidade do serviço é infinitamente superior. O prejuízo dos cofres públicos é zero, praticamente, e as pessoas têm uma ilusão de que a companhia vai ser dona do parque, essas coisas, como eles vão ter uma concessão por um período de tempo, né? E é excelente a gente começar a ver que é uma necessidade, eu acho que o Brasil todo precisa disso, né? E começar numa cidade como São Paulo, eu acho importantíssimo, né? É um espelho. São Paulo, eu sempre digo, Lobão, São Paulo é a capital do Brasil. Porque São Paulo não é dos paulistas nem dos paulistanos, é dos brasileiros. Aqui você tem a maior comunidade nordestina do país, a maior comunidade sulista do país, a maior comunidade do centro-oeste. Se for especificar também, depois da Bahia, a maior comunidade baiana do Brasil está em São Paulo, e assim sucessivamente, né? Fora os italianos, fora os japoneses. Aqueles que escolheram o Brasil para viver, ou seus filhos, enfim. Agora, também terminando de responder, Alexandre, a sua boa pergunta, diferença de concessão e privatização. Concessão você faz por um período determinado, a prefeitura continua sendo proprietária daquele bem, apenas por 10, 15, 20 anos, concede ao setor privado a possibilidade de explorar e fazer os investimentos necessários. A privatização você faz à venda, é o que nós vamos fazer com Interlagos e o AMB. Isso pode gerar uma receita muito importante para a cidade, tirar o prejuízo advindo da administração desses dois imóveis que, por falta de investimento, hoje já geram prejuízo para a cidade e vão ser reformados, modernizados, equipados e colocados em boas condições, sem o custo público, zero de dinheiro público. E vão continuar a funcionar, o autódromo como autódromo, o AMB como centro de exposições, convenções, feiras, o sambódromo para o carnaval e outros espetáculos, com amplo benefício. Não faz sentido mais, no século XXI, a prefeitura ou o poder público ser dono de autódromo ou ser dono
de centros de exposições. Isso é coisa do passado. Hoje, a função pública deve ser fundamentada, Lobão, para a saúde, para a educação, para a habitação, para a mobilidade urbana e segurança pública. Essas são as 5 funções mais primordiais do poder público na gestão executiva. Você concorda? Concordo, e eu queria emendar uma pergunta que foi muito incidente no meu Twitter hoje, que foi uma das que mais foram, que mais ou menos correlata a isso que nós estamos falando, que é sobre essa sua ida para o Oriente Médio, para a Arábia. As pessoas estão preocupadas sobre essa coisa do muçulmano, dinheiro islâmico, essas coisas todas. Mais ou menos esse que é a desconfiança do inconsciente coletivo dessas pessoas. Você podia explicar para eles como é que isso funciona? Olha, boa pergunta e boa oportunidade. Eu fiz o primeiro roadshow em Dubai, Abu Dhabi e no Catar, os Emirados Árabes e o Catar. Oriente Médio, onde estão alguns dos maiores fundos soberanos do mundo. 6 dos maiores fundos soberanos do mundo estão lá. São grandes investidores. E era importante que eles tivessem informação desse amplo programa de desestatização, Lobão, que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, e tivessem frente a frente, ou seja, olho no olho, exatamente como nós estamos fazendo aqui, com os líderes desses fundos. O resultado foi muito positivo para nós. Há uma boa expectativa, primeiro em relação à economia brasileira, perspectivas reais de crescimento em 2018. Isso é muito bom, isso é muito saudável, que os analistas, os economistas que ajudam a assessorar esses fundos enxergam a perspectiva de crescimento do Brasil já em 2018. Você sabe que economia, você tem os dados concretos, materiais, numéricos, e tem o dado emocional, a psicologia. Quando você tem uma psicologia, um sentimento de melhora, isso ajuda e contribui positivamente, ou para baixo ou para cima. Nesse caso, para cima. E esses fundos de investimento podem estar associados com grupos brasileiros ou outros grupos multinacionais ou fazendo investimentos diretos neste programa de desestatização. Isso implica em mais recursos na economia da cidade, mais recursos na economia brasileira, que vão se traduzir em mais empregos e mais oportunidades. Foi muito boa essa viagem, eu voltei de lá ainda mais animado do que quando fui. Vamos ver mais perguntas aqui? Olha, o Lucas pergunta aqui, João, o que você vai fazer para os grafiteiros? Você se diz a favor, mas ainda não vimos nenhum programa. Lucas, muito obrigado pela boa pergunta. Vou dividir em 2 partes, Lobão. Primeiro, para falar dos grafiteiros e muralistas. Sou totalmente a favor, são artistas urbanos, artistas que fazem uma arte que merece elogios e o reconhecimento de qualquer cidadão e, obviamente, da Prefeitura de São Paulo também. Grafiteiros e muralistas vão ter o nosso apoio. Nós vamos lançar muito em breve o MAR, o Museu de Arte de Rua, serão 5 implantados em São Paulo para o grafite. E o grafite vai valorizar as áreas onde eles estarão e valerá também para os muralistas. Para você diferenciar, o grafite, os muralistas são os que fazem murais maiores, as empenas de prédios maiores, você já consegue distinguir isso quase que naturalmente, são os painéis maiores. As áreas um pouco menores estão os grafiteiros e os desenhos são distintos. Nada a ver, absolutamente nada a ver com os pichadores. Os pichadores são destruidores. É um ruído, né? Porque pichação é um ruído, é uma invasão. Imagina, você está. Ontem uma pessoa falou, você está com o meu muro, de repente você está com o muro, é uma invasão na sua. É uma agressão. É uma agressão. Toda invasão é uma agressão. Exatamente. Então é um ruído, né? Porque é feio e as pessoas dizem. A cidade fica uniformizada, como se fosse abandonada, porque quando você mistura muitas cores, vai ficando uma pasta disforme, então a cidade parece... Dá um sentimento de abandono. Uma sensação de abandono. E de agressão. Você que provavelmente pode ter tido já, você que está nos assistindo, acompanhando a sua casa, o muro do seu prédio, do seu escritório, ou da porta da garagem para onde você trabalha, pichada, você certamente sabe do que eu estou falando. Isso é muito ruim, isso é uma agressão. E aos pichadores, a lei. Nós vamos ser absolutamente intransigentes e aplicar a lei, as multas e as penalidades, inclusive de prisão, para os pichadores. Nada a ver, Lucas, com os grafiteiros e os muralistas. Esses terão o nosso apoio e têm o nosso reconhecimento. Vamos em frente. A saúde aqui da Penha, São Paulo, estão muito tempo sem remédio. Eu quis priorizar esse tema dos remédios. Qual a previsão para normalizar? Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. A Sandra Maria Pontes. Sandra,
o problema mais grave da capital de São Paulo, mais grave, mas assim, número 1, número 2 e número 3, é a questão da saúde. Impressionante a deficiência da cidade no plano da saúde. Nós estamos corrigindo um dos mais graves problemas, que era dos exames. Quando nós assumimos, tínhamos 476 mil pessoas esperando para receber exames. 5 meses, 6 meses, 8, 9, 10, 15, 16, até 18 meses, 1 ano e meio esperando para você fazer um exame. Nós criamos o Corujão da Saúde. Com o Corujão da Saúde, nós reduzimos até anteontem, nós já tínhamos 200 mil pessoas no Lobão que já tinham feito exames médicos em 20 minutos, 25 minutos no máximo. Sabe onde? Hospitais onde só os ricos frequentavam. Einstein, né? Sírio-Libanês, o Einstein, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o HCOR, a Beneficência Portuguesa, hospitais referência em todo o Brasil, alguns até hospitais de referência internacional, com bom atendimento, presteza, água gelada, cafezinho, em alguns casos até sanduíche, e o exame. As pessoas precisando dos exames foram atendidas, e nós vamos zerar o déficit dentro desses 3 meses do nosso compromisso do Corujão da Saúde. E aí tem o problema dos remédios, que a Sandra Pontes colocou aqui e que é bastante grave. Fizemos um acordo com os laboratórios, com 13 laboratórios multinacionais, laboratórios brasileiros, que vão fornecer 120 milhões de reais em medicamentos, que vão exatamente para as unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo. Mas você tem, infelizmente, uma burocracia nesse processo. O governo do estado, Sandra, liberou os impostos. Não faz sentido alguém doar medicamentos e ainda ter que pagar 19% de imposto sobre isso. 120 milhões, você imagina, arredondando aí 20%, são quase 24 milhões de impostos. Não faz o menor sentido você pagar imposto para um remédio que vai atender gratuitamente a população. O governo do estado, o governador Geraldo Alckmin, liberou, isentou os impostos. Mas tem uma regra do Conselho Fazendário, chamado CONFAS, que exige que todos os 27 estados brasileiros, São Paulo e mais 26, aprovem também a liberação, a isenção de impostos para essa finalidade. Na minha visão, não deveria existir isso. É uma causa humanitária, não faz sentido você fazer todo esse jeito. Mas, como essa regra, essa é a lei, nós tivemos que fazer todo este procedimento. Então, retardou um pouco mais o processo, Sandra, mas a partir do dia 7 de março, começa a distribuição desses medicamentos que foram doados para a Prefeitura de São Paulo, e entre 7 e 10 de março nós esperamos que esses medicamentos, que serão publicados no site da Prefeitura, assim você e os que estão nos assistindo vão poder saber quais são esses medicamentos, estarão disponibilizados nas unidades básicas de saúde. E não é só esse, não são só esses os problemas de saúde, mas só para você ver o tamanho do problema que nós temos na área de saúde na cidade de São Paulo. Nós estamos enfrentando com boas soluções de gestão. Bom, isso do Corujão da Saúde foi gestão pura. Foi muito rápido, né? Muito rápido, mas você sabe o que aconteceu? Vale a pena até explicar para você que está nos assistindo. Nós analisamos isso ainda durante a campanha. Quanta gente esperando exame? Não é possível. A Prefeitura jamais vai conseguir fazer um atendimento de 500 mil de pessoas. Teria que contratar centenas de pessoas, comprar dezenas de equipamentos, montar estruturas para isso. Jamais haveria dinheiro suficiente para fazer tudo isso. Nós identificamos que os hospitais privados, que são estruturas muito organizadas, tinham horários de alta disponibilidade de equipamentos e de técnicos. O hospital funciona 24 horas por dia, obrigatoriamente. Os técnicos, 24 horas por dia, trabalhando em 6 horas ou em regime de 8 horas, e os equipamentos estão lá, de mamografia, radiografia, todos os equipamentos de alta tecnologia estão lá já amortizados. Nós consultamos os hospitais e se nós oferecêssemos a você a tabela SUS, ou seja, o mesmo pagamento que a Prefeitura já tem, que é a tabela SUS, no horário que você tem disponível, entre não operar e não gerar nenhuma receita, é melhor operar com alguma receita. Estou pago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai funcionar. Agregamos, a partir do dia 10 de janeiro, 44 hospitais privados nesse programa do Corujão da Saúde. Ou seja, do dia 10 de janeiro até hoje, dia 23 de fevereiro, mais de 200 mil pessoas já foram examinadas. Logística, gestão, transformação, capacidade de olhar diferentemente do olhar político. Parece aquela bala de rodinha que eu estava lendo o livro, o cara fala assim, poxa, eu carrego livros de matemáticos, filósofos, e passo há 30 anos fazendo um esforço para carregar a mala no aeroporto,
Aí vem um cara num determinado lugar, inventa uma rodinha, que é o óbvio, né? Mas às vezes você tem uma coisa simples com uma coisa absolutamente revolucionária e que tem que ter uma pessoa que tem uma visão de fora para poder colocar uma coisa que está totalmente... Colocar em prática. Você precisa ter uma dose de coragem para fazer, evidente, porque você tem o risco também de não funcionar. Mas entre não fazer e fazer, eu sempre vou pela opção do fazer, pelo risco. Que, aliás, é o grande ensinamento do setor privado. No setor privado você corre risco todo dia, você está passível do risco. Mas entre deixar a população desassistida na área de saúde e fazer, e tentar melhorar, eu sempre vou ser protagonista nessa história e corro todos os riscos para permitir que a população, sobretudo a população mais pobre, mais humilde, Lobão, tenha acesso àquilo que ela precisa, saúde e educação. Vamos lá, tem muita pergunta aqui. Aqui do Santos Lira, o leite das crianças. Você determinou que crianças acima de 6 anos não recebam mais leite. Lira, nós tivemos que fazer um trabalho de readequação. Crianças de 0 a 6 e crianças em fragilidade, ou seja, famílias pobres, o leite está absolutamente garantido. Agora, o leite antes, tinham crianças de 14, 15, 16 anos recebendo leite. Que isso? Um custo absurdo para a Prefeitura de São Paulo, adolescentes recebendo leite, e sabe que nós apuramos e verificamos uma quantidade expressiva para gerar dinheiro, gerar renda com o investimento da Prefeitura. Isso não é correto. Então, o nosso secretário de Educação, o Alexandre Schneider, fez um levantamento muito preciso e preservou o programa Leve Leite a quem efetivamente precisa receber o leite, crianças de 0 a 6 anos. Estas crianças de famílias pobres, de famílias necessitadas, têm e continuarão a ter o programa Leve Leite. Agora, jovens de 12, 14, 10 anos, e principalmente famílias que lamentavelmente fraudavam o Leve Leite, vendendo o leite excedente, agora acabou. De novo, gestão e coragem de fazer o que precisa ser feito. Então, Lira, espero que você não esteja nesse grupo dos que pensam que agora é mole, é fácil enganar a Prefeitura. Nós estamos muito atentos, eu tenho certeza que não é o seu caso, mas estamos muito atentos para que isso não aconteça. Vamos ver aqui, Carnaval. A Luciana da Silva Lobão pergunta aqui, boa noite, prefeito. Nesse Carnaval será feito um reforço para a limpeza da cidade, o bairro da Vila Madalena ficou com cheiro horrível no final de semana passado. Olha, Luciano, nós falhamos no sábado, Lobão, nós não fomos bem na limpeza da cidade, no sábado passado. No domingo melhorou bastante, porque a Prefeitura foi pega de surpresa, mesmo assim não isenta a nossa responsabilidade. Mas o Carnaval aumentou assim, exponencialmente, né? Lobão, esperava-se 250 mil pessoas nas ruas, sabe quantas foram? 750 mil. Eu vim, antigamente quando eu morava no Rio, eu vim para São Paulo para me livrar do Carnaval. Assim foi um número estrondosamente superior à nossa expectativa. E agora eles inauguraram esse hábito de fazer xixi na rua, né? Porque lá no Rio também não tinha, daqui a pouco começou isso. Que é uma tristeza. E olha, nós colocamos quase uma centena de banheiros, aliás, mais de uma centena de banheiros químicos, banheiros públicos, principalmente na região de Pinheiros e Vila Madalena, inclusive os banheiros com acessibilidade para as pessoas com deficiência. Faça o xixi no lugar certo, né? Não faz sentido você fazer xixi fora, ainda mais tendo os banheiros químicos que foram colocados e disponibilizados para a população, e nem jogar o lixo fora do lixo. Você tem a lixeira, nós colocamos as lixeiras de 400 litros no bairro da Vila Madalena, mandamos até triplicar o número dessas lixeiras, que são aquelas verdes grandes, para que as pessoas possam jogar a sua latinha de cerveja, de refrigerante, ou produto que você está descartando, além das lixeiras normais que já estão na cidade. E melhorar a qualidade da limpeza, coisa que no domingo, a partir do domingo, nós melhoramos. Ou seja, a Prefeitura reconhece que não fez um bom trabalho no sábado, porque errou na previsão, a estimativa era 250 mil pessoas, foram praticamente 3 vezes mais o número de pessoas. Já a partir do domingo, nós reforçamos as equipes de limpeza, de manutenção, e reforçamos também o CT, que apanhamos até isso. O número de veículos, de transportes coletivos, foi muito maior do que nós também tínhamos suposto. Até o metrô foi surpreendido. Tivemos que fazer junto com o governo do Estado, o metrô é a responsabilidade do Estado, não é do município. Mas, de forma solidária, o metrô realinhou toda a sua programação para que nas estações, principalmente do Largo da Batata, aqui em São Paulo, pudesse drenar, pudesse receber todo o público ao final do Carnaval. E no domingo foi impecável, tudo funcionou
bastante bem. Espero que isso continue funcionando bem e vai funcionar nos próximos dias, sobretudo a partir de amanhã, que é sexta-feira de Carnaval. Olha, tem uma pergunta aqui, Lobão, da Valéria Derrogates Lebois, e ela fala: olá, prefeito, a respeito das ciclovias em locais impróprios atrapalhando o trânsito. Você vê que tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu sou a favor das ciclovias, Lobão. Eu gosto das ciclovias, acho importante que São Paulo seja uma cidade sustentável nas ciclovias, mas houve um excesso de implantação de ciclovias aqui. Colocaram 400 quilômetros de ciclovias. Em alguns lugares você não tem ciclistas, não tem as pessoas que utilizam. Não, e tem lugares também que eu, como carioca, tenho ciclovias muito boas, não, mas eu aqui tem áreas que eu considero muito poluídas, ou muito ladeira, ou muito trânsito mesmo. Eu não sei como seria resolver isso. Uma ciclovia aérea, ou sei lá, alguma coisa. Há áreas, isso é verdade. Há áreas onde só ciclistas profissionais em super condição física conseguem atender. Mas, além disso, em áreas periféricas da cidade, Lobão, principalmente na Zona Leste e na Zona Sul, no extremo da Zona Sul, onde foram implantadas ciclovias com dinheiro público, onde não tem ciclistas, não tem as pessoas que utilizam. E o que acontece? Elas estão na frente de lojas, de comércio estabelecido, e do outro lado você tem os corredores de ônibus. Então, cria uma dificuldade muito grande de acesso às casas, aos estabelecimentos. Então, gradualmente nós vamos revisando isso, mas jamais com um sentimento contrário às ciclovias. Preservar as ciclovias. E até aperfeiçoar. E aperfeiçoar, né? Isso, exatamente. Uns projetos mais interessantes, ergonômicos até. E até adotá-las também pelo setor privado, para que a manutenção dessas ciclovias sejam melhores. Portanto, nada contra os ciclistas, nada contra as ciclovias, mas, como disse aqui a Valéria, é preciso realinhar em alguns casos onde elas não têm função como ciclovias e prejudicam frontalmente a população. Tudo é bom senso, tudo é uma questão de equilíbrio e respeito às pessoas que gostam e usam e aquelas que não gostam. Que nem o Carnaval. Por que nós estabelecemos regras um pouco mais claras no Carnaval, Lobão? Há pessoas que adoram, eu gosto muito de Carnaval, que adoram o Carnaval e aquelas que utilizam o Carnaval para descansar, o seu repouso. Então, você não pode ter o horário avançando além das 10 horas da noite, você não pode ter uma produção de lixo que não permita que no dia seguinte pela manhã a população que resida nesses bairros, Vila Madalena e Pinheiros, por exemplo, estejam com as ruas limpas e organizadas e que não sofram o impedimento de chegarem às suas casas estando fora a partir das 10 horas da noite. Elas querem descansar. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, de bom diálogo com a cidade. Você não acha? Acho perfeito. Bom, nós vamos... aqui tem... A Ana fala sobre transporte de crianças. Nós não cortamos o transporte de crianças. De novo, foi uma questão de gestão, Ana, do transporte em peruas, em vans, para as crianças. Até 1 quilômetro, até 1.000 metros das escolas, não há necessidade de você ter. Custa muito caro para a prefeitura ter o transporte dentro dessa limitação de 1.000 metros. Em 1.000 metros, você pode perfeitamente fazer isso caminhando até a sua escola, com a sua mãe, com o seu pai, ou a utilização de transporte coletivo. O custo era muito alto e o orçamento não era suficiente. Houve uma readequação. Portanto, Ana, nós não vamos cortar e nem impedir a utilização das vans para as crianças, mas readequá-las de maneira a atender aquelas que estão mais distantes das escolas e que precisam efetivamente do transporte sobre pneu, ou seja, do transporte oferecido gratuitamente pela Prefeitura de São Paulo. Você quer fazer algum comentário? Acho dá para tomar uma aguinha. Dá para tomar uma aguinha, né? A questão do transporte público na cidade está bastante sobrecarregada, né? E tem essa próxima... vamos ver aqui. Aliás, eu queria aproveitar muitas mensagens de carinho e de apoio de vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo, direto. Nós estamos aqui exatamente agora, são 20 horas e 26 minutos, 27 minutos agora. Estou com o Lobão aqui do meu lado e conversando com vocês. São milhares de pessoas que estão nos acompanhando agora e mandando muitas mensagens. Muito obrigado. Olha, o Carmo Neto,
Ele diz aqui, João, não tire os cobradores de ônibus, eles são pais de família e os empresários não têm onde colocar todos eles. Nós não vamos tirar os cobradores, nós vamos gradualmente promover os cobradores para que eles possam trabalhar nas mesmas empresas onde estão como motoristas, ganhando um salário inclusive maior do que ganham como cobradores, ou operadores, ou atuando na manutenção dos ônibus e das garagens, e com salários melhores. Vamos fazer isso gradualmente, sem nenhuma perspectiva de gerar desemprego aos cobradores. A nossa missão em São Paulo, Lobão, é gerar empregos e não gerar desemprego. Então, Carmo, fique muito tranquilo, nós não vamos agir dessa maneira para que cobradores sejam desempregados. Gradualmente, não faz sentido mais você ter todas as linhas de ônibus com cobradores. Os países civilizados, as cidades civilizadas do mundo, não tem cobrador mais. E os cobradores aqui, Lobão, é importante destacar isso, só 6% das pessoas que frequentam ônibus pagam em dinheiro. Os outros usam cartão. Mas tem essa mania, por exemplo, também teve uma época, não sei se ainda está figurando, dos frentistas de posto de gasolina, e tinha que ter um frentista para dar emprego. Tem que haver essa mentalidade de modernizar e reprofissionalizar esses profissionais em profissões que perdem, de repente, Quer ver um exemplo? Né? Ascensorista. Eu tenho o maior respeito por ascensoristas, não tenho nada contra. Mas no século XXI, não tem alguém para apertar o botãozinho do elevador para subir e descer, não faz sentido. São profissões que caducam, vamos dizer assim, e tem que ser remanejado. O pessoal que está trabalhando tem que ser remanejado de uma maneira razoável para um outro tipo de... E a palavra é exatamente essa, remanejamento, não é desemprego, é remanejar, e no caso dos ônibus será exatamente assim. Cobradores que vão ser treinados para se transformarem em motoristas, aliás, eles querem, eles gostam, porque tem uma remuneração melhor, dá mais orgulho, inclusive, a eles estarem no status e na função de motoristas, ou estarem na operação das garagens. São enormes as garagens aqui dos ônibus que atuam para a Prefeitura de São Paulo. Vamos a uma nova pergunta. O Diego Leal, podemos seguir um pouquinho mais? O Diego Leal... Essa daí é uma pergunta clássica, né? Vou deixar você ler, então, já que você falou. Olha só, Diego, essa pergunta eu acho que um monte de gente está aí esperando horas para poder fazer. Prefeito, o senhor tem a pretensão de vir a ser candidato à presidência da República em 2018? Olha, eu agradeço muito a sua lembrança e agradeço muito a sua pergunta. Eu fui eleito, Lobão, para prefeitar, eu fui eleito para ser prefeito da cidade de São Paulo. É o que eu tenho que fazer, a minha missão é aqui. É ser um bom prefeito da cidade de São Paulo, fazer o que temos que fazer para a saúde, educação, habitação, transporte, segurança pública da nossa cidade. E eu vou cumprir este compromisso sendo um bom prefeito. 53 dias de prefeitura tem dado, evidentemente, essa visibilidade, exatamente porque nós estamos fazendo coisas diferenciadas, corajosas, e isso se espalhou pelo Brasil afora. Fico muito feliz de ser lembrado, inclusive nas pesquisas que estão sendo realizadas, que colocam o nosso nome nessa condição. Mas eu não sou candidato à presidência da República e nem sou candidato a governador do estado de São Paulo. Eu sou candidato a ser um bom prefeito na cidade de São Paulo. E eu discuti muitas pessoas hoje no Twitter, e algumas pessoas também apoiando e dizendo, olha, a gente tem que se acostumar com um carro, uma pessoa que está no carro, que cumpra o tempo, porque hoje em dia o brasileiro está tão carente de candidato que é uma certa deturpação da ordem pública, que você está 2 anos na prefeitura, você desestrutura todo um esquema para você se candidatar a um outro cargo. Isso não tem menor cabimento, isso é um mau costume que se implementou, que deve ser erradicado. Né? Olha, você acompanhou durante a campanha, você é super atento durante a própria campanha eleitoral, eu dizendo, não sou candidato à reeleição porque eu não aprovo a reeleição. Eu sou contrário à reeleição. Respeito os que, aliás, a legislação prevê, respeito os que foram reeleitos, os que apoiam a reeleição. Eu não sou desrespeitoso em relação a essas pessoas, mas eu, pessoalmente, não acho a reeleição boa, acho ruim. Porque o ente público, né, aquele que é eleito, como foi o meu caso, prefeito de São Paulo, em outras circunstâncias, talvez se eu fosse político, eu já entraria pensando como é que eu vou viabilizar a minha esse reeleição. Cacuete, né? Agora, outra coisa, não sendo a favor, você acha que seria necessário um prazo mais alongado, mais 2 anos, 4, 6 anos? Essa seria uma boa alternativa, você fazer mandatos de 6 anos ao invés de 4 anos, sem direito à reeleição. Vários países do mundo funcionam assim. A meu ver, no meu entender, essa seria uma alternativa melhor. Mas para isso precisa fazer a reforma política para criar o voto distrital ou o voto distrital misto,
você ter mandatos coincidentes de 6 anos, que eu também defendo, entendo que isso seja uma opção melhor, em períodos coincidentes de eleição, de novo, uma opinião pessoal. A sincronizar a administração. Claro, senão a cada 2 anos você tem eleições para o país, de certa maneira, isso cria um distúrbio que impede, vamos dizer, uma evolução positiva da gestão pública. E muda também as alianças, né? Você está com o governo do Estado, daqui a pouco o governo é oposição, estava ali do lado, ou vice-versa. Ordenaria melhor o processo. Eu sei que há opiniões diversas em relação a esse tema, mas na minha visão seria um custo muito menor. As pessoas teriam a cada 6 anos uma eleição, ele vota para presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, senador, deputado e vereadores. E você alinha todo o processo eleitoral, proporciona uma economia enorme para o país e não tem um desgaste de a cada 2 anos estar num processo eleitoral. E tem uma coisa também que eu acho um absurdo, que é esse negócio do horário eleitoral. Você faz alianças, aí você tem um horário para 30 minutos para um cara, 20 segundos para outro. Isso é uma coisa que para o eleitor quer saber qual, em tempo dividido equanimemente, cada candidato tem a dar. E não um candidato fica 40 minutos falando uma coisa, outro falando, meu nome é fulano. Né? E tchau. Como é que você acha que isso pode... Acho que tem que... É a reforma política. Acho que isso tem que ser reavaliado. Eu sou muito favorável também ao debate. Acho que o debate é construtivo. Você abrir mais tempo para o debate político. Ele expõe muito mais, né? E sempre de uma maneira, evidentemente, equânime, de uma maneira equilibrada, e dá acesso a todos ao debate também. Muito ruim você impedir o acesso de candidatos ao debate. O ideal é que todos pudessem participar, ainda que você fizesse isso em 2 momentos ou 3 momentos ao longo da própria campanha. Mas, enfim, é um tema para ser avaliado. O que eu deixo muito claro é: não sou candidato à reeleição, entendo que o mandato para o qual eu fui eleito é suficiente, 4 anos, estou trabalhando em dobro, 16, 17 horas por dia. Eu já fazia isso no setor privado, agora faço no setor público. Eu faço de bom grado, eu gosto do que eu faço. Abrir mão do meu salário, você sabe, eu estou doando todos os meus salários, são 48 salários, mais 4, que é o 13º. O primeiro eu já doei para a ACD, Associação de Assistência à Criança com Deficiência, o próximo é o GRAAC, nesse mês de fevereiro, e assim vai. Estou fazendo porque eu gosto do meu país, gosto da minha terra, eu posso, trabalhei, ganhei a minha vida, sou bem-sucedido, felizmente, fruto do meu trabalho, então eu posso dedicar o meu tempo sem remuneração para aquilo que eu acho que eu devo fazer, que é ser um bom gestor na nossa cidade. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, João, eu acredito que tem outros países que assim, que o gestor público, o político em geral, deveria ser muito parecido com o serviço militar, entendeu? Você vai lá, serve, parará, biriri, mas não é ver, eu sou um político profissional, é uma coisa que para mim soa como uma agressão, você ganhar muita grana na política. Política é uma coisa de paixão, de amor, de doação, de entrega, de você realmente querer o bem público, querer acertar o país, etc. e tal. E eu acho que isso é uma coisa que vai influenciar muito o precedente que você está abrindo, excepcional para todo mundo. Eu espero que alguns políticos sigam também esse exemplo. Obrigado, Lobão. Olha, eu queria até esclarecer, eu não tenho nada contra os políticos, eu sou filho de um político. Meu pai foi deputado federal, cassado pelo golpe de 64, golpe militar, foi exilado, portanto eu tenho respeito pelos políticos. Não, tem políticos bons, excelentes, eu conheço pessoas dignas, é que a coisa virou uma coisa descontrolada. A generalização até estabelece um conceito injusto, porque você coloca numa mesma cesta bons e maus. É preciso separar os maus e os bons. Você tem bons e maus em tudo. Na igreja, na política, na vida privada, no jornalismo, humana, né? na cultura. É a condição humana. Agora, não pode, em função dos maus, todos que atuam naquela área serem classificados como tal. Eu volto a dizer, respeito muitos políticos, não me considero um político, eu me considero um gestor, um administrador, e foi por isso que eu fui eleito, inclusive, em primeiro turno nas eleições aqui em São Paulo, e quero seguir essa linha, respeitando a classe política, sem estabelecer nenhum confronto, ao contrário, compreendendo o seu valor das pessoas do bem, das pessoas honestas e do bem, que atuam na vida pública, e felizmente elas existem. Felizmente. Bom, vamos prosseguir? Vamos lá. Aqui, olha, o Clodoaldo Santos. Minha pergunta é relacionada ao asfalto de péssima qualidade que é utilizado para recapear nossas vias e os remendos feitos que, ao invés de melhorar, piora e piora muito. Qual a sua posição a respeito dessa questão? Eu concordo com você, Clodoaldo, o asfalto é muito ruim. São Paulo parece uma batedeira. Parece um cameltrufe, parece um Paris-Dakar, né? Às vezes até pior, né?
Porque você às vezes pega um buracão que, pum, quebra a roda do seu carro, ou estabelece uma linha de risco maior. Agora, Clodoaldo, não é uma tarefa fácil recuperar isso, vai levar tempo, porque precisa de dinheiro para fazer o investimento e melhorar a qualidade do asfalto. E também ordenar melhor, Lobão, o trabalho das concessionárias. A Eletropaulo, Sabesp, Comgás fazem muitas interferências no asfalto em São Paulo, sempre que tem um problema. Nós já conversamos com as direções dessas 3 empresas, uma estatal, a Sabesp é do governo do estado, Comgás é privada e a AES Eletropaulo também, para que eles possam também, ao contratar os serviços de recapeamento que eles fazem, terem melhor qualidade. Porque não, a qualidade do recapeamento dessas empresas não é bom. E outra coisa, ampliar a área. Nós pedimos que a cada intervenção, ao invés de fazer aqueles 10 metros, 5 metros, 3 metros, façam no mínimo 50 metros de asfalto, para melhorar a qualidade asfáltica onde houver intervenção de manutenção. Então eu emendo uma outra pergunta seguinte, a Eletropaulo envolvida, por que então não haveria se fazer um plano para colocar a fiação toda da cidade, já que vai recapear, aproveita a recapia e põe os fios para baixo, fazer um trabalhão, né? É muito caro, é um investimento muito grande, mas nós vamos fazer. E ao invés de fazer o confronto, de ficar brigando com a Eletropaulo, nós preferimos convidá-los para um bom entendimento para iniciar esse programa agora, neste ano, de enterramento dos fios da rede. E eles aceitaram. Né? E eles aceitaram. Nós já escolhemos alguns eixos para isso, oportunamente nós vamos anunciar publicamente, e eles vão assumir integralmente esse custo, sem refletir na tarifa, porque também é fácil. Isso é um espetáculo. Embute os fios, mas quem paga essa conta? É o usuário. Não é justo, não é correto. Isso tem que ser feito de uma maneira a não interferir e não expandir o custo da tarifa para quem paga energia elétrica, principalmente quem tem uma situação de maior dificuldade para pagar energia elétrica. A Eletropaulo teve uma posição muito digna, muito correta. Vão começar a fazer o enterramento dos fios ainda este ano. Gradualmente, não dá para fazer isso tudo de uma vez e não dá para fazer milhares de quilômetros. É uma obra faraônica, né? Você fazer um recapeamento de fio na cidade inteira. Porque os fios você tem que fazer, ou você faz na calçada, ou você faz na via, no chamado leito carroçado. Isso exige intervenção, você também não pode paralisar a cidade inteira com este movimento. Mas nos eixos principais, a Eletropaulo já assumiu esse compromisso, é um compromisso de 4 anos, e nós esperamos que até junho deste ano possamos ter o início do primeiro eixo. E vocês vão saber quais serão esses eixos muito em breve. Isso aqui de medicamentos a gente já respondeu. A Priscila pergunta assim, o que fazer com as favelas embaixo de viadutos? Um simples incêndio pode causar enormes transtornos. Veja o viaduto da Moca na Radial Leste. E aí ela pergunta, o que acontece, como fazer para resolver esse problema? Nós temos que fazer o acolhimento, Lobão, Priscila. Nós temos cerca de 20 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. É um flagelo, é muito triste você ver as pessoas morando em calçadas, em canteiros, em praças, debaixo de viadutos, em buracos. É muita tristeza. Nós temos que recuperar os abrigos, são 83 os abrigos na capital, Lobão. Nós estamos reformando com apoio do setor privado, com investimento do setor privado, sem nenhuma contrapartida, para que possam disponibilizar condições melhores e ampliando a capacidade destes abrigos, que vão mudar de nome, vão chamar espaços vida, onde essas pessoas, sendo acolhidas, terão banho, alimento, exame médico e qualificação emocional e profissional. E já começamos, não é um plano para o futuro, já começamos no Prates, que é o que fica aqui no bairro da Luz, no centro da cidade de São Paulo. E já conseguimos também empregos para essas pessoas com qualificação. E sabe onde? Setor de limpeza. Porque limpeza não exige, vamos dizer, um grande treinamento. É fácil o treinamento para as pessoas que querem atuar na área de limpeza e manutenção. E estas empresas que nós procuramos solidariamente ofereceram 5.000 vagas para as pessoas que treinadas possam ser conduzidas para esse emprego. Mas antes as pessoas da acolhida. Sim, você não pode imaginar preparar a pessoa, né? Claro, você pode imaginar uma pessoa morando embaixo da ponte, do viaduto,
e indo trabalhar numa empresa. Como é que ela se banha? Como é que ela se veste? Um mínimo de dignidade ela precisa ter. E aí o endereço passará a ser o endereço dos espaços vida, até que ela já tenha na sua renda a condição de alugar um espaço e ser dona do seu próprio destino. Então é assim que nós vamos fazer com um tratamento humanitário e qualificação para que tenham a oportunidade do emprego. O Flávio Hernandes pergunta aqui, o centro de São Paulo. Nós estamos exatamente aqui no centro, a prefeitura fica aqui no centro, no Vale do Anhangabaú. É um amplo trabalho, aqui também o investimento é grande. Nós em breve vamos anunciar, eu posso antecipar isso aqui até porque a notícia já é razoavelmente pública, o escritório do Jaime Lerner, que é o maior urbanista brasileiro e que vai assumir a responsabilidade para um amplo programa de reurbanização de toda a área do centro da cidade de São Paulo, um programa de 12 anos. O investimento também é muito expressivo aqui, mas vamos fazer sim, e agora no próximo mês de março, se não me engano, no dia 9, nós já vamos anunciar as áreas onde esse trabalho vai ser feito e a escala nesses próximos 12 anos de recuperação do centro da cidade. Não é uma tarefa fácil. Olha aqui, Lobão, 10 mil comentários e audiência internacional. Nós estamos falando do Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, outros países europeus. Super obrigado, pessoal, por essa tremenda audiência. Eu posso te fazer uma pergunta intermediária que surgiu agora do meu interesse sobre comunidades carentes, as favelas, etc. e tal. Uma coisa que eu acho que tem o Brasil inteiro e eu acho que eu não consigo entender por que não há um foco em realmente urbanizar esses espaços, né? Saneamento básico, rede elétrica, essas coisas todas. Como é que você vê isso assim, como administrador? Você vê esses bolsões crescendo de uma maneira descontrolada no Brasil. Você vê, Brasília foi construída toda urbanizada, de repente você tem um cinturão de miséria muito maior do que a própria cidade. Como é que você como administrador, como gestor, você vê esse tipo de problema? O que você acha que pode melhorar esse problema? Bom, é a questão de renda. Você precisa gerar renda, gerar emprego, gerar oportunidade, porque você com renda, você dá cidadania às pessoas. As pessoas sem emprego, elas não conseguem ter cidadania plena. Elas dependem exclusivamente da assistência do Estado, assistência pública, que é uma obrigação, tem que ser feita. Você não pode desassistir. O emprego é o ideal, Mas né? o emprego é o ideal, porque ela tem a sua autonomia. Com o emprego ela tem renda, ela tendo renda ela pode alugar a sua casa, pode até comprar a sua casinha, sobretudo nos programas de habitação popular. Ela pode ter o ensino, ainda que gratuito, dos seus filhos, mas ela tem livros, ela tem, enfim, um computador para comprar, ela consegue ter alimento, o próprio ensino. Então nós temos que ter uma melhora na economia para você permitir que essas pessoas sejam reinseridas no contexto de cidadania. Eu não quero aqui ficar estigmatizando, falando do PT, mas eu tenho que falar. 13 anos de gestão do PT, do chamado Partido dos Trabalhadores, gerou 12 milhões e meio de desempregados. O Brasil hoje tem 12 milhões e meio de desempregados, 2 milhões e 200 só na capital de São Paulo. A pior recessão econômica da história. Isso tudo fragilizou muito o país. E sem contar os subempregados. São Paulo tem 2 milhões e 200 mil desempregados e 3 milhões de subempregados. E as pessoas também têm que entender o tempo e o trabalho que se dará para recuperar isso, porque eu estou dizendo, porque há 6 meses. Não, isso vai demorar um tempão para a gente ir, olha, com muita perseverança, para recuperar esse dano todo. Né? E temos que fazer. E eu estou otimista, Lobão. Aliás, eu sou otimista, mas estou otimista também. Eu entendo que a perspectiva econômica do país vai melhorar nos próximos meses. Nós vamos terminar um ano com um pequeno crescimento, que já vai ser suficiente para estancar o desemprego, e 18, finalmente, temos um ano de crescimento econômico. E aí, a recuperação da geração de empregos no país. É a única alternativa para diminuir o flagelo e essa agressão que é o distanciamento desta população mais humilde, mais pobre, mais desfavorecida e que, como você mesmo mencionou, vivem nos cinturões das grandes cidades. E mais do que isso, nos cinturões e dentro das grandes cidades. Mas é também como você falou, todo mundo um monte de gente sem teto, sem onde morar, e começando a desfigurar
comoção social. Você fica numa comoção, porque ninguém se sente confortável e acha que é paisagem ver uma pessoa morando na rua, uma pessoa degradante. Você espera que aquela pessoa tenha a oportunidade de ser abrigada, ser acolhida, ter direito ao banho, ter direito à alimentação, ter direito a um exame médico, enfim, um mínimo de dignidade. Vamos continuar no nosso esforço no plano social, Lobão, torcer para a economia brasileira melhorar e fazer aquilo que nós estamos tentando fazer. Aliás, você me perguntou desse roadshow no Oriente Médio, trazer investimentos, porque onde você põe investimentos, você põe melhoria, você põe desenvolvimento econômico, você põe desenvolvimento social. Sem vínculo ideológico, as pessoas nem religioso, nem ideológico. Não deve ter. Eu respeito as ideologias, respeito as religiões, mas nisso, sem nenhuma ideologia e sem partidarismo. Bem, olha, muita gente aqui dizendo que gosta, aqui, por favor, prefeito, minha mãe é sua fã número 1, vamos aqui falar a previsão de instalação de jardins verdes da Denise Ventura, uma pergunta interessante, Lobão. Ou paredes verdes como nos prédios da região do Minhocão? Ops, fugiu. Denise, sim. Aliás, as paredes verdes do Minhocão são exemplares, é uma coisa bonita. Para você que ainda não andou pelo Minhocão, vá visitar, você vai ver as empenas dos prédios com as paredes verdes. Isso deve diminuir a temperatura da cidade também. Né? E humaniza a cidade. Fica mais aconchegante. Nós vamos fazer muitos jardins verdes. Nós estamos chamando isso, Denise, de corredores verdes. Em breve você vai ter notícia do que vai acontecer numa grande avenida aqui de São Paulo, que será o maior corredor verde do Brasil e da América Latina, um dos maiores do mundo. 6 quilômetros de corredor verde. Aguarde que você vai ver, sou super favorável, percebo que você gosta também, humaniza a cidade, traz também um resfriamento. E fora esse corredor verde dos muros, e uma rearborização da cidade, que também para cuidar dessa coisa da poluição e da temperatura também. E até bom você fazer essa colocação. O nosso secretário do Verde, Gilberto Natalini, com um bom time que atua na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, nós já estamos fazendo esse programa de arborização, começando nos parques da cidade. Ótimo, né? São Paulo tem 107 parques, lindos parques, com você, e tem muito espaço para plantio de árvore nesses parques. Estamos recebendo doações de árvores, isso é bacana, mudas de árvores, doadas por ONGs, instituições e até pessoas que nas suas fazendas próximas de São Paulo cultivaram, fizeram viveiros de árvores e estão doando essas árvores para a cidade de São Paulo, além da recuperação do principal viveiro, que é o viveiro Manequim Lopes, no Ibirapuera, que está sendo recuperado também por uma empresa privada, que está apoiando, para a recuperação do maior e mais importante viveiro de São Paulo. Vamos plantar mais árvores. Você que está nos assistindo e puder fazer isso, plante. Se você tem uma casa, se você tem um apartamento que tem um jardim que permita o plantio de uma árvore, ajude. Uma que seja, você já está ajudando a cidade a ser mais verde e uma cidade mais sustentável. Se você não tiver essa condição, faça uma pequena horta na sua casa, tenha a sua plantinha, demonstre o seu afeto pelo verde, esse já será um gesto importante e bem-vindo, né, Lobão? Faz uma sua hortinha, bota uma latinha, bota umas coisas, bota uns temperos, salsinha, cebolinha, que já dá um pedal, né? É isso aí. Ó, Lobão, para finalizar, aqui, ó, 12 mil comentários, 1 milhão de pessoas alcançadas nesses 50 minutos que nós estamos conversando, desde as 8 horas, agora são 20 horas e 50 minutos, e vamos repetir isso toda semana, Lobão. Super obrigado, adorei ter você aqui nesse bom papo. Sensacional, viu, João? E o horário transbordou, né? Agora só 15 minutos, 51. Adorei mesmo. Para a estreia, a gente triplicou, Lobão. Sensacional, parabéns mais uma vez, João. Parabéns mesmo. Orgulho mesmo, viu? Obrigado. E você que está aí, acelera, tá? Acelera pelo bem, acelere pela sua família, pelos seus filhos, acelere pelo Brasil. Tchau, pessoal.